Olá, turma! Vamos a mais uma autocorreção de língua portuguesa, né? Ou português, como queiram falar. Trabalhamos na aula passada, capítulo 5, parte 4, páginas de 100 a 103. E são essas páginas hoje que a professora vai fazer a autocorreção. Vamos lá? Pegando o seu livro aí? Então, essas páginas estão falando sobre um conteúdo chamado parágrafo, né? Conteúdo esse que a professora já explicou na aula passada. Então, a atividade proposta, ela traz dois textos, né, que ela chama de texto 1 e texto 2, onde você tem que comparar, digamos assim, a estrutura, o perfil, né, de cada um desses textos. O primeiro texto, ele afirma que é um poema. Vocês sabem que a estrutura de um poema é composta por versos e estrofes, né, que é o que acontece aqui. E aqui ele traz para a gente, né, os parágrafos, como são construídos a estrutura. No texto 2, ele traz para a gente um outro tipo de texto, né? Deixa só a professora tirar a câmera de cima, porque senão não vai dar para ver. O texto 2, ele traz uma entrevista exclusiva, né, com o teólogo, escritor Leonardo Boff, e a gente pode observar que a forma como o texto é descrita, a estrutura dele é totalmente diferente. Os parágrafos, né, de um texto, de um poema, de uma entrevista, né? Então, em seguida, depois desses textos que nós já lemos, ele traz para vocês uma atividade que ele chama de rota da leitura e da escrita, onde vocês vão ter que trabalhar a interpretação. A professora vai aumentar só mais um pouquinho aqui para ficar bom para os senhores enxergarem, só mais um pouquinho. Deixa eu trazer para cá, perfeito, vamos lá. Então ele mostra aí. Você acredita que a atitude do porco seja inteligente? Por quê? Né? Não, né? Apesar de ser uma resposta pessoal, mas lendo o texto e sendo coerente, né? Ou seja, agindo de forma correta, nós podemos dizer que não, porque se ele matar a árvore, não poderá mais se alimentar dos seus frutos. Se a resposta do seu texto, da sua atividade 1, estiver parecida com a minha, permanece a sua, tá? Não precisa mudar. A não ser que a ideia da resposta esteja muito diferente da professora, tá bom? Questão número 2. É possível comparar a atitude do porco em relação à árvore com as atitudes dos seres humanos em relação à natureza? Explique sua resposta. Sim, né? Pois o ser humano também tem destruído os recursos oferecidos pela natureza, o que pode prejudicar a sua sobrevivência no futuro. E realmente isso aí é verdade, nós estamos acompanhando aí no jornal sobre esses focos de incêndio, né? E o que está acontecendo de tráfico de árvores, de madeira, né? Questão número 3. Pesquise o que significa justiça social e escreva aqui, né? Uma das respostas que o nosso livro traz refere-se às políticas de Estado que visam combater a desigualdade e a exclusão social, buscando garantir que todos os cidadãos tenham acesso aos direitos básicos, como a saúde, educação, oportunidades de trabalho e lazer. Dando continuidade aqui, a questão número 4, ele pede que você marque com um X o que caracteriza a sustentabilidade de acordo com o teólogo Leonardo Boff, né? O primeiro parágrafo, a primeira lacuna está correto? O uso apenas utilitarista do recurso? Não, ele não fala sobre isso, né? O estresse da natureza e a dificuldade da sua regeneração? Também não. A garantia de um planeta habitável para as próximas gerações? Sim. A manutenção e o enriquecimento dos bens e serviços naturais? Com certeza. O equilíbrio entre o consumo e o que a terra é capaz de produzir? Sim. Então você vai demarcar com X as próximas 3 lacunas aqui das sentenças. Quinta questão. Compare os 2 textos lidos e preencha as lacunas com as palavras abaixo. Eu tenho aqui linhas, parágrafos e versos. Então ele fala: o texto 1 é organizado em versos. Já o texto 2 é constituído de linhas e parágrafos. O modo de apresentação do texto 2, com linhas e parágrafos, é chamado de prosa, tá? Então,
A gente pode observar aí que debater justiça social e sustentabilidade é um assunto muito polêmico que vem sendo abordado há muito tempo pelas pessoas, né? As políticas de Estado que visam a igualdade de direitos e de oportunidades a fim de dirimir as desigualdades sociais é uma luta incansável e a gente sabe que ainda eles não conseguiram isso, né? E sabemos que com muita força de vontade, fé e que as pessoas se humanizem, a justiça social e sustentabilidade pode sim haver de encontrar uma solução, né? E melhorar consideravelmente o mundo que nós vivemos hoje. A tarefa para casa foi a página 103 do nosso livro. Essa página, ela traz como atividade para a gente 6. Quantos versos há no texto 1? Se você ler, você vai ver que há 8 versos, né? 7ª questão. Eles apresentam rima? Se sim, pinte cada par de rimas do poema usando cores diferentes, né? Quais que vocês vão marcar? Deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho para ver se melhora para vocês. Beleza. Qual que você vai demarcar aí? Né? Bacorinho rima com focinho. Carvalho rima com galho. Raízes rima com dizes. E veja rima com seja. Então você vai pegar esse grupo, sei lá, bacorinho, né? Quase não sai. Bacorinho e focinho. Você pode pintar de azul, os dois. Carvalho e galho, pinta de laranja. Raiz e dizes, pinta de vermelho. E veja e seja, poderia ser de amarelo. As cores que vocês quiserem. Quantos parágrafos há no texto 2? 5 parágrafos. 9ª questão. Que elemento permitiu que você pudesse contar a quantidade de parágrafos no texto? O recuo de início da linha, né? E o 10, para que servem os versos e estrofes nos poemas e as linhas e os parágrafos nos textos em prosa, né? Para que serve, gente? Espera-se que vocês, alunos, tenham respondido algo parecido, né? Tanto os versos e as estrofes quanto as linhas e os parágrafos, eles possuem a função de organizar os textos em versos e em prosa, respectivamente. Questão 11. No texto 2, se trocássemos os parágrafos de ordem, o que aconteceria com o texto? Né? Ele pede que você converse com o professor e os colegas. Então, se esse parágrafo desses textos fossem trocados, a ideia do texto ficaria desorganizada e confusa. Você não ia entender o que é início, o que é meio e o que é fim, tá bom? E o nosso livro frisa ainda na página 103, que o parágrafo é uma unidade de texto escrito formada por um ou mais frases que se relacionam pelo sentido. Cria-se um novo parágrafo em um texto quando uma nova ideia precisa ser apresentada e desenvolvida. Do ponto de vista gráfico, o parágrafo costuma apresentar um recuo no início da primeira linha. Quando existe um recuo, você já sabe que ali vai se iniciar um parágrafo, ok? Bem, espero que os senhores tenham acertado, né, que tenham tirado suas dúvidas aí no autocorreção e até logo e até a nossa próxima autocorreção de língua portuguesa.